Olá pessoal, nesta aula estarei corrigindo atividades sobre plano cartesiano, que se encontra nas páginas 62 e 63. Então vamos para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte: identifique as coordenadas cartesianas de cada ponto representado a seguir. Então, nós observamos aqui o ponto A. Primeiro, no nosso estudo, nós descobrimos o seguinte, que a coordenada cartesiana, ela vem seguindo um par ordenado. Sempre no par ordenado, gente, vem primeiro o número de x, né, do eixo x, e em seguida o número que é equivalente ao eixo y. Então, o ponto A, quem é que está no eixo x? É o 2, aí ele chega aqui e vai para o 3. Então, o ponto A é 2 e 3. Quem é o ponto B? O ponto está em cima da reta do eixo x. Então, significa que o x é 3 e o y vai ser 0. O ponto C. No ponto C, no eixo x, ele vem do menos 4. E no y, 2. Menos 4 e 2. D. No x, ele vem do 1, no menos 1. E no y ele vai para o menos 4. Então, menos 1 e menos 4. No ponto E, ele vem do x no 4 e o y é menos 3. Então, fica 4 e menos 3. Ponto F. No ponto F, nós temos aí do x menos 2 e o y menos 2. Então, o par ordenado fica menos 2 e menos 2. No ponto G. Ponto G, nós temos aí 2 no x e menos 3 no y. Então, o par ordenado fica 2 e menos 3. H, ele vem do menos 2 e do menos 2. Cadê o H? Ah, H tá lá em cima, gente. Eu tava vendo aqui, era o F de novo. O H, ele vem do menos 3 e do 4. Então, vai ficar menos 3 e 4. O I, onde é que está o I? Está bem aqui em cima do ponto 2. Pessoal, quando fica o ponto em cima da reta, uma das coordenadas vai ser 0. Se o ponto está em cima do eixo Y, então significa que o x ele é 0. Se o ponto está em cima do eixo X, que nem está aqui no ponto B, o Y vai ser 0. Então, vamos para a questão de número 2. Na questão 2 diz assim: em quais quadrantes do plano cartesiano estão localizados os pontos indicados a seguir? É só vocês lembrarem do conceito que eu falei. Ó, aqui está o plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, eu tenho 4 quadrantes. O primeiro quadrante são 2 números positivos. Sempre que no par ordenado tiver 2 números positivos, ele está no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o x ele é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, os 2 números são negativos e no quarto quadrante, o eixo y é negativo e o x é positivo, ao contrário do segundo. Então, observando aqui, ó, esse ponto, o 2x é positivo e o menos 1 é negativo. Que ele está no quarto quadrante, certo? A B, os 2 são positivos, está no primeiro quadrante. Letra C, os 2 são negativos, está no terceiro quadrante. Positivo, primeiro quadrante. Negativo e positivo, segundo quadrante. Certo? É só isso que ele queria saber. Na questão de número 3, diz assim: Mário representou um plano cartesiano em uma malha quadriculada cujas figuras de quadradinhos tinham 1 centímetro de lado. Depois ele desenhou um retângulo cujos vértices tinham coordenadas cartesianas A, B, C, desses 4 pares ordenados aí. Determine o perímetro e a área desse retângulo. Então, para determinar o perímetro e a área desse retângulo, primeiramente você precisa desenhar ele no plano cartesiano
para assim descobrir o comprimento dos lados. Então, vamos fazer ele aqui, ó. O ponto A é 3 e 1. Então, vou marcar o ponto A aqui, ó. 3 no X, 1 no Y. Então, ele tá nesse lugar aqui. Ponto B, 3x e 4y. Aqui, ó, 3 e 4y. Então, o ponto B está bem aqui nesse lugar. O ponto C. Ponto C é 7 no X e 4 no Y. O ponto C, 7 no X e 4 no Y. Então, ele está localizado aqui. E o ponto D é 7 e 1. 7 no X e 1 no Y. Ó, 7 no X e 1 no Y. Então, ele vem só até aqui. Agora, nós fechamos esse polígono I, certo? Vamos fechar ele. Formou aqui o quê? Um retângulo, né, gente? Então, aqui agora, tem como eu descobrir o comprimento desse retângulo. Qual vai ser? Ele falou que de um número para o outro, ele equivale a 1 centímetro de largura. Então, na base aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros. Na altura, eu tenho 3 centímetros. 4 vezes 3 é 12 centímetros quadrados. Essa é a área, que é esse espaço aqui, desse retângulo. Aí, ele perguntou qual vai ser o perímetro. É soma de todos os lados. Então, é só nós sabermos o seguinte, que no retângulo, ele possui lados paralelos congruentes. Então, se aqui é 4, aqui nessa outra parte também é 4. Se aqui é 3, nessa outra parte também é 3. Então, como vai ficar o perímetro? É só somar todos os lados, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 3, 14. Ou seja, a área desse retângulo é 12 centímetros quadrados. E o perímetro desse retângulo é de 14 centímetros quadrados. Certo, gente? 14 centímetros. O perímetro e a área 12 centímetros. Vamos para a questão de número 4. Na questão 4, ele diz assim: observe uma circunferência de centro O representada em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui, né? Fazemos essa observação da circunferência e vamos para responder a letra A. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto O? É só você observar aqui, ó. Para chegar nesse ponto aqui, no X, ele vem do menos 5, aí vem até aqui e vai direto até chegar no menos 2. Então, a coordenada cartesiana aqui é menos 5 e menos 2. Letra B. Quais coordenadas cartesianas indicadas no quadro correspondem a pontos que estão na região? Então, ele está falando assim. Qual dessas coordenadas aí corresponde a pontos que estão na região interna da circunferência? Então, vamos observar. Ó, 1 e menos 3. 1 no X e menos 3 no Y. Não é isso? Ó. 1 e menos 3. Está dentro dessa circunferência esse ponto? Não está. Menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Está nessa circunferência? Não está também. Menos 7 e menos 6. Menos 7 e menos 6. Aqui, ó. Está dentro da circunferência? Também não está. Menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Né? Aqui, ó. Menos 4 e 1. Está dentro da circunferência? Está. Então, esse ponto corresponde a um dos pontos que estão dentro da circunferência. Esse coordenado aqui, menos 6 e menos 1. Menos 6 no X e menos 1 no Y. Ele está dentro, sim, da circunferência. E o ponto 2 e 3? 2
2 no x, 3 no y. Passou longe, não está dentro da circunferência. Então, nesse caso, quais são? O menos 5 e 1, menos 4 e 1, menos 6 e menos 1. Aí ele quer saber quais estão na parte externa da circunferência. Uai, os pontos que não estão dentro da circunferência, que são 1 e menos 3, menos 7 e menos 6, 2 e 3. Na letra C diz assim: essa circunferência está localizada em quais quadrantes do plano cartesiano? Então, nós observamos que no plano cartesiano aqui, desse lado, nós temos o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, observamos aqui que essa circunferência ela está no segundo e no terceiro quadrante. Letra D. Sabendo que as figuras de quadradinhos na malha têm 0,5 centímetros de lado, calcule o comprimento do raio dessa circunferência. Então, olha, para descobrir o comprimento do raio dessa circunferência, e sendo que uma distância daqui para cá é de 0,5, é só contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. Se é 0,5 daqui até aqui, mais 0,5 é 1. Aí aqui, 1,5, 2, ou seja, do zero até chegar no número aqui, na extremidade da circunferência, então nós temos aí 2 centímetros, tá? Que é 0,5 vezes 4, porque aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Letra E. Considerando 3,14 a aproximação de π, calcule o comprimento da circunferência. Como é que descobre o comprimento dessa circunferência? É só você pegar aqui pela formulazinha do comprimento, que é 2πr, certo? Você multiplica 2, né, vezes 3,14, vezes o raio, que é 2, né? Aí, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 2, que é da fórmula, vai dar 12,56 centímetros. 5. Em uma malha quadriculada, utilize régua e construa um plano cartesiano. Depois, resolva os itens a seguir. Ele quer que você, no plano cartesiano que você construiu, na letra A, indique os pontos representados a seguir. Então, vamos localizar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. O B, 0 e 4. 0 no x, 4 no y. Então, eu vou tirar aqui e a gente vai responder aqui no plano cartesiano essa próxima questão aqui, ó. Então, temos aqui o plano cartesiano, vou aumentar mais aqui a imagem dele. Então, 0 no x e 4 no y. Então, bem aqui tem um ponto, ó. 0 no x e 4 no y. Aqui está localizado o ponto A. Vamos para o ponto A não, ponto B, né? Vamos para o ponto C. 4x, 2y. 4 no x, 2 no y. Então, o ponto está aqui, ó. Agora, vamos para o próximo. 5 e 0. 5 no x, 0 no y. Então, aqui vai ficar o ponto 5 e 0. Próximo. 3 no x e menos 2 no y. 3 no x e menos 2 no y. Então, o ponto está aqui. Agora, nós vamos aqui para o próximo. Menos 2 no x e menos 3 no y. Menos 2 no x e menos 3 no y. Então, o ponto está aqui. Menos 4 no x e menos 1 no y.
menos 4 no x e menos 1 no y. Então, esse ponto está aqui. Então, pessoal, olha, aqui dá para você marcar qualquer segmento de reta, certo? Ó, se eu vim daqui para cá, ó, ele veio assim, ó. Esse ponto ele veio dessa extremidade. Esse ponto aqui, ó, ele veio daqui até chegar aqui, ó. Esse ponto aqui, ele veio do menos 2 até chegar aqui no 3. Esse ponto veio do 4 até chegar no 2. Então, é assim que você liga os pontinhos, para você entender melhor. Vamos agora para a questão de número... tem a letra B ainda. Ao traçar os segmentos de reta BC, CD, EF, DE, EF, FG e GB, obtém-se o contorno de qual polígono? Vamos fazer esse contorno? Deixa eu tirar aqui esses segmentos de reta daqui, para a gente fazer esse contorno e descobrir que polígono nós vamos ter nessas extremidades aí. Então, vamos ligar aqui, ó, os polígonos. Esse aqui, o E no D, o D no C, aqui, o A e o A no F. Então, nós temos que polígono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é chamado o polígono de 6 lados? É o hexágono, certo? Então, ele é um hexágono regular ou irregular? Ele é irregular porque, ó, comprimentos diferentes, certo? Se fosse aquele hexágono bonitinho, né? Aquele polígono com 6 pontos aqui, regular, ó. Então, eu teria, né? Olha aqui, ó, o polígono regular. É esse aqui, ó. Esse aqui é o hexágono regular. Só para vocês saberem diferenciar aqui, ó. Esse é o hexágono regular, esse aqui é um hexágono irregular, certo? Coloquei aqui só para fazer a diferença aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, pessoal, agora nós vamos dar prosseguimento aí à correção, né? Vamos chegar aqui na questão de número 6. Na questão 6 diz assim: um bairro planejado de certo município está representado pela figura de um quadrilátero no plano cartesiano ao lado, em que a unidade utilizada nos eixos correspondentes a 1 km. Nesse quadrilátero, os lados correspondem às ruas que contornam o bairro. Quais são as coordenadas cartesianas dos pontos A, B, C e D? No ponto A aqui, pessoal, nós observamos que ele vem do X no 3 e o Y no 5. Então, o par ordenado é 3 e 5. O B, quem é o par ordenado? Ele vem do 1 e vai para o 2. Então, é 1 e 2. O ponto C, ele vem do 8 e vai para o 2. 8 e 2. E o ponto D, ele vem do 8 e vai para o 5. Então, o par ordenado fica 8 e 5. B. Identifique as coordenadas de dois pontos que estão na região interna desse bairro. Na região interna, esse ponto aqui, ó. Pode ser o ponto 4 e 3, 6 e 3, certo? 7 e 4, ó. 7 e 4. E tem vários outros pontos que você pode tirar daqui de dentro. É uma resposta praticamente pessoal. Desde que esse ponto esteja dentro dessa região, você pode pegar qualquer um. Se eu pegar aqui, ó, 5 e 4, tá aqui dentro. Qualquer número aí, certo? Que esteja nesse intervalo de 1 a 8.
Na letra B diz assim, o segundo ponto, na região externa desse bairro. Então, na região externa, gente, também tem infinitos pontos. Eu posso colocar aqui 2 e 1, 1 e 1, 1 e 5, 4 e 1. Eu posso colocar 8 e 1. Então, assim, é uma resposta quase que pessoal, certo? Você pode pegar o par ordenado que você quiser aqui, desde que ele esteja externo ao polígono. Letra C. Nesse bairro, qual é a menor distância para se deslocar do ponto A até o ponto B? Do ponto A para o ponto B, passando por C e D. Então, aqui, ó, qual vai ser a menor distância, certo? Para se deslocar do ponto A até o ponto B, passando por DC. Qual vai ser a menor distância? Se ele vier do C, do C para o D, né, e do D para o A, ou é se ele vir do B para o C e do C para o D até chegar no A, certo? Quantos quilômetros vai dar a menor distância? Então, vamos vir aqui, ó. Vamos aqui passar pelo CD, né? Ou DC, tanto faz. Então, aqui, de se deslocar do ponto A para o ponto B, passando por DC, primeiro eu tenho que descobrir o comprimento dos lados aqui, ó, certo? Então, do D até chegar no C são de 3 quilômetros. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, 6 e 7 vai dar 13 quilômetros, certo? Então, assim, com isso a gente conclui que essa distância aqui, ó, do DCB é a menor distância, certo? Por quê? Porque ele vai sair do A até chegar no ponto B. Na letra D, temos aí, determine a área desse bairro em quilômetros quadrados. Gente, aqui ele tem o formato de um trapézio, tá? Para calcular a área desse trapézio, você vai jogar na formulazinha do cálculo de área, que é base maior. Quem é a base maior aqui? É esse comprimento BC. Quantos quilômetros tem do B até o C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a base maior equivale a 7 quilômetros. Base menor, 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros, certo? Então, você vai somar 7 mais 5, que vai dar 12, né? Ó, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2, certo? Então, como que vai ficar? 12 mais 5, que é 7 mais 5, que vai dar 12, vezes a altura, que é 3, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 quilômetros, que vai dar 36, certo? Ó, soma aqui a base maior, que é 7 mais 5, que é a base menor. 7 mais 5 é 12. 12 vezes a altura, que é 3, vai dar 36, que dividido por 2 vai dar 18 quilômetros quadrados. Essa é a área dessa região aí, viu, pessoal? Então, com isso eu concluo aqui essa correção. Até a próxima.